Bom dia. Bom sábado. Espero que todos se possam sentir bem nesta que é a casa de Deus e prontos para fazermos a revisão da lição. Hoje é o dia do amigo. Esperamos que a igreja vá enchendo com bastantes amigos que nos possam honrar com a sua presença. Já temos as fileiras da frente com amigos que vêm da zona de Lisboa. Já ouvimos alguns ensaios que possam se sentir bem no nosso meio. Quem nos acompanha através da transmissão pode daqui a pouco desfrutar de alguns momentos musicais que estes nossos amigos nos trazem para partilhar connosco e todos juntos louvarmos a Deus. Mas agora é um momento especial, é um momento à parte. É um momento à parte para nós fazermos a revisão da lição e fazer um planeamento para o sucesso. Antes de partilharmos a lição, e assim como estamos, e buscando novamente um momento de reverência para partilharmos a palavra de Deus, convidava a todos onde estão, especialmente quem nos acompanha lá de casa, a curvar as cabeças para podermos ter um momento de oração. Ó querido e bondoso Pai que nos altos céus habitas, muito obrigado pela mensagem que trouxeste até nós a cada dia desta semana, para nos ajudar a planear com sobriedade, com os pés bem assentes na terra, mas acima de tudo confiados em Ti e no projeto que Tu tens para cada um de nós. Vem agora abençoar-nos na recapitulação desta lição, vem ajudar-nos a destacar os pontos que Tu consideras mais importantes para que nós possamos corrigir nas nossas vidas e aproximar-nos mais cada vez de Ti. Isto é o que eu Te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Aqui estou eu, Manuel Cordeiro, com o Carlos Dias. Vamos partilhar com vocês a lição esta manhã e começamos com o verso áureo que nos diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor. Carlos, para ti, esta semana, esta lição. Esta lição foi uma semana já resolvida. Temos aqui pessoas, irmãos de Cascais. Pelas caras, alguns são de Cascais, ali mais junto ao Rio de Janeiro. Cascais ali um bocadinho mais afastado, mas todos são muito bem-vindos. Hoje, como é o dia do amigo, quebrar um bocadinho o protocolo, já que estamos aqui, todos nós, pelo menos, temos alguém perto de nós. Convidava a cumprimentarmos a pessoa que está ao nosso lado, já que é o dia do amigo, pelo menos ficamos a conhecer quem está ao nosso lado. Alguns já se conhecem bastante bem. Olá. Bom dia. Bom dia. Meu Deus. Ou então quem está à vossa frente, por aí, minimamente à nossa volta, para que assim nós possamos, desta maneira, termos um dia diferente do dia do amigo. Creio que sim, agora? Ok. Muito bem. Este é um dia especial, é um dia onde nós temos o prazer de termos convidado alguns amigos que por algum motivo não estão de uma forma tão habitual connosco. Alguns aceitaram o convite, outros ainda não. No entanto, estão todos a tempo de vir. Ok? Eu agora dirijo-me para aquelas pessoas que estão mais em casa. Aqui também está calorzinho, aqui também está bom, estamos à presença uns dos outros. Aqueles que queiram dizer alguma coisa, podem, por favor, no chat, colocar alguma questão, etc., que nós vamos respondendo. Por isso, aí em baixo, podem ir escrevendo alguma coisa que nós vamos, ao vivo, respondendo. A lição 8, a lição que esta semana estivemos a estudar, é um manual para o sucesso. Muitas das vezes nós vemos aí uns grandes gurus a ganhar grandes milhões e a vender uns livros, como ser milionário, não é? Nós vemos. E por vezes eu penso, olha, o primeiro passo é não comprares o livro, já poupas algum dinheiro. É um bom primeiro passo para se começar a fazer algum dinheirito. Segundo passo, é uma pergunta que durante toda esta semana eu tive e eu não vou resistir e
O Nuno está ali com o microfone ali ao fundo, por isso quem tiver alguma observação, por favor, espero só que o Nuno venha velozmente para que depois lá em casa também possam ouvir quais são as questões ou quais são as ideias que nós vamos partilhando uns com os outros. O que é para nós sucesso? Basta um falar de cada vez, tenham calma, não falem assim todos, assim todos. O que é para nós sucesso? Todos nós devemos ter assim um padrão, não é? Esta lição fala sobre sucesso. Sucesso. O que é isto? Sucesso. É termos os repórteres da CMTV ao nosso lado a entrevistar todo o tempo. Quem é o primeiro que quer disparar sem vergonha? Todas as respostas são certas. Temos ali uma visita connosco, já é a visita desde o ano passado, que é o nosso pastor Luís Fonseca. Simples, em palavras simples, eu diria que sucesso é acordar de manhã, poder agradecer a Deus por mais um dia de vida, pertencer a uma família que impulsiona-nos para o trabalho, para o abraço às pessoas, para o amor, para os estudos e para a conquista dos ideais propostos. Muito bem. Mais alguma ideia? O que é o sucesso? Tem aqui a Delfina. E depois a Paula. Sucesso para mim é conseguir a cada dia reconhecer que tenho um Criador e Ele é o meu sucesso em tudo o que eu possa fazer. Não é? Da Paula Ferreira. Sucesso para mim é todos os dias ter a certeza que há um Deus em quem eu confio plenamente e ao qual entrego a minha vida. Tudo o resto Ele acrescenta. Mesmo junto aqui ao cantinho, junto à câmara. Tudo depende da maneira como enxergamos o que é sucesso, né? Para alguns, sucesso é atingir seus objetivos na vida profissional, para outros, às vezes conseguir a casa dos sonhos, enfim. Então, mas na lição a gente aprende que sucesso existe algumas etapas. E o primeiro passo para o sucesso é justamente colocar Deus em primeiro lugar, né? E as demais coisas são acrescentadas, como a gente tem em Mateus, capítulo 6, verso 34. Então é isso. Um dia, quando eu estava no bloco operatório, tive um utente, já com alguma idade, devia rondar já os seus 80 anos, que foi colocar um pacemaker. E quando o pastor estava a dizer acerca do acordar de manhã, eu gostei da expressão daquele ancião, que ele dizia que o objetivo dele de manhã, quando acordava, era ver se conseguia mexer todas as extremidades do corpo e se tinha energia para se levantar, que isso significava que na idade dele ainda não tinha tido nenhum infarto nem nenhum AVC. Conseguia mexer. E ao ouvir falar ali, ao longo da nossa idade, nós temos várias perspectivas de sucesso. E aqui a lição vai escalonar de forma muito sábia, porque está fundamentado na Bíblia, alguns dos passos que é suposto nós termos para o sucesso. Mas permitam-me levantar já um pouquinho do véu. Sucesso é quando a nossa vida terminar aqui, nós estamos prontos para ir para o céu. E um sucesso redobrado é permitirmos que os nossos filhos estejam a ponto de ter sucesso também. A lição fala acerca disso. Agora, como é que nós chegamos lá? Esse é o aspecto que nós vamos ter, e o Carlos estava aqui a falar, toda a gente sonha em ser milionário. Eu já me interroguei algumas vezes, será que eu seria mais feliz se a minha conta bancária tivesse mais uns zeros? Seria efetivamente mais feliz ou seria uma maior complicação? Eu não sei se vocês já se interrogaram a vocês acerca disso, porque efetivamente ao longo destes anos que têm passado, eu tenho percebido que o Senhor coloca na minha conta bancária aquilo que eu necessito para fazer estritamente o necessário e não estragar. Agora,
Começamos com o que é primeiro, e como disse ali a nossa querida irmã, colocar Deus em primeiro lugar. E a lição faz-nos uma nova abordagem e novamente lembra-nos a quem é que nós servimos nos dias da nossa mocidade. E faz-nos também uma breve alusão à visão que Jacó teve durante o seu sonho, com a cabeça naquela almofada super macia que ele tinha, que era uma pedra. Ortopédica. Mas ali ele conseguiu repousar depois dos quilómetros de fuga que ele tinha feito para fugir da presença do seu irmão. Quando ele decide colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, deu o primeiro passo para o sucesso. E a seguir ele começa a estruturar um pouquinho mais essa mesma vida. Neste caso, na altura ainda jovem, Jacó, um dos passos que ele decidiu dar, qual foi? A escolha de, que a lição aponta-nos, Casar. a escolha de alguém que vai passar grande parte da nossa vida ao nosso lado, não é? Ao nosso lado, à nossa frente, atrás, agora depende das perspectivas, não é? Em que está connosco. Esse aí é um passo importante. Aqueles que ainda não o fizeram, ou aqueles que o fizeram, é algo fundamental para que o sucesso possa ser alcançado. O sucesso não se prende apenas e só a nível financeiro. Há o sucesso familiar, profissional, sucesso na nossa relação com Deus. Há uma série de patamares de sucesso. Geralmente, quando nós olhamos para o sucesso, reagimos, a marca do automóvel, quantos metros quadrados tem a casa, ou esse género de situação, que tudo vai ficar cá. Ok? Não vai nada connosco. Não é? Mesmo creio eu que já comentei aqui mais do que uma vez, há uma pessoa com 80 e muitos anos, que por vezes na brincadeira diz comigo, não queres ser o indivíduo mais rico do cemitério, não é? Ou seja, não vale absolutamente nada quando nós um dia formos chamados por Deus. Mas que, aqui o caso de Jacó, quando ele, na sua fuga, encontra alguém que lhe parece ser a pessoa indicada. Mas porquê é que Jacó pareceu a pessoa indicada? A lição aponta esse caminho. Qual é? Qual foi o ponto? Era aquela mais gira que estava junto ao poço? Era aquela que cantava melhor na igreja? Não, porque ainda não existia igreja. Quais foram os passos que ele seguiu? Quais foram os passos? É pena que a maior parte dos solteiros está na lição dos jovens lá dentro. Não, alguns estão todos aqui estão hoje. todos aqui. Pois estão ali por trás das câmaras, disfarçaditos. Ele pediu a quem? Quem deu a orientação a Jacó para escolher uma esposa? Em primeiro lugar a mãe e depois E? quem confirma as escolhas? Tenha vergonha. Não há respostas erradas. Deus. Ele perguntou claramente e foi-lhe indicada. Apesar de todos os problemas que ele teve até conseguir 7 anos, mais 7 anos, até conseguir realmente ter a pessoa que ele amava a seu lado, mas vemos que, mais uma vez, Jacó, apesar dos problemas que lhe foram levantados, ele foi um mau trabalhador, ele trabalhou mal por causa disso. E a lição aqui aponta-nos isso. Ele trabalhou mal, ele vingou-se, ele deixou-se estar. Já que vou ter que trabalhar aqui 7 anos e não é esta a menina que eu quero, não é? Não é esta a menina que eu quero, por isso, olha, agora vou deixar-me andar aqui 7 anos e deixar andar. Será que nós, na nossa relação, e a lição aponta várias vezes este género, qual é o nosso compromisso que nós temos para com a entidade laboral que nós estamos a trabalhar? Qual é o nosso compromisso laboral?
como cristãos, qual deve ser a nossa atitude para com colegas, para com o patrão, etc, etc. Qual deve ser a nossa atitude? Ou só estamos à espera que o sucesso caia como a chuva que está a cair lá fora, não é? Não cai nada, nada cai por acaso. E há aqui a necessidade de criar uma estrutura. Exato. Uma estrutura familiar. E essa estrutura familiar é discutida com a própria Raquel. E hoje em dia nós vivemos muito, e as revistas cor-de-rosa e tudo mais demonstram mais a química entre o casal. O bom relacionamento físico e sexual. E não aquilo que aqui aparece na lição, que é quando tu pretendes casar, em que é que tu te estás a meter? Qual é o teu legado? O que é que tu vais trazer para o teu casamento? O que é que tu tens a dar e o que é que tu esperas receber? E esse é um aspecto que é extremamente importante e que a lição nos está a chamar a atenção aqui, que é quando vais fazer um projeto, é conveniente que a pessoa saiba com quem vai casar. Por exemplo, eu tenho alguns colegas que dizem que o seu cônjuge dizem que é muito complicado estar casado com um enfermeiro. Por causa dos turnos, fins de semana, épocas festivas a trabalhar, quando as outras pessoas estão em casa a desfrutar daqueles momentos. Sim, mas quando nós estávamos a fazer o projeto de casar, não sabia já a outra pessoa que aquela pessoa trabalha aos fins de semana, vai ter épocas festivas fora de casa e todos estes aspectos, estes são os desafios. Os outros desafios que a lição nos coloca, também de forma mais clara ou menos clara, é os nossos interesses. O nosso projeto de vida, seja ele espiritual, seja ele a longo prazo, qual é os estudos que eu procuro obter, qual é o nível académico, qual é a igreja que eu pretendo seguir, qual é a fundamentação doutrinária. E esses são aspectos que muitas das vezes não são discutidos na fase de namoro. E quando não acontece na fase de namoro, numa fase mais à frente, quando o tema surgir, vão surgir especialmente divergências. Eu conheci um casal, aqui não está a falar propriamente disto, mas eu conheci um casal que nunca abordou um com o outro a questão do querer ter filhos ou não querer ter filhos. Porque assumiram que o outro sabia o que o queria. E anos depois de casados é que perceberam que um queria muito ter 2 ou 3 filhos e o outro não tinha como objetivo nenhum ter qualquer filho. Mas já estavam casados, já tinham assumido um compromisso. Qual é o teu projeto? Por que não foi feita toda esta abordagem antes? E eu gostei muito, e eu sublinhei aqui uma cor diferente, e volto a dizer, já o disse, quando escolhes casar, que tipo de trabalho te vais envolver, como é que eu me estou a comprometer e, acima de tudo, em que é que te vais meter? Em que é que te vais meter quando casas? Não é, se não fizermos um planeamento, pode não correr bem, como a gente às vezes vê os filmes de Hollywood ou da Disney, ou que é a perspectiva de um amor e uma cabana. Basta que haja uma cabaninha junto a uma praia, junto ao mar, e tudo será felicidade eternamente. Não desgostei da ideia. Principalmente agora que está frio. Não me pareceu mal. Lição de segunda. A bênção do trabalho. Questão para a sala, para todos nós. Porquê é que no Éden Adão teve que trabalhar? Foi um castigo de Deus? Ele tinha necessidade de trabalhar. Tinha comida, não tinha frio, não chovia. Porquê trabalhar? Alguém quer ajudar? Porque é que nunca pensava, porque é que é indicado, porque é que Adão e Eva tiveram que trabalhar no Éden? Ainda no Éden, antes da queda. Porquê é que terá sido? Alguém tem alguma ideia? Os nossos amigos brasileiros têm um provérbio muito, que já ouvi várias vezes, que dizem: cabeça vazia, digam mais alto,
oficina do diabo. É um provérbio que eu ouvi a primeira vez. Alguns povos africanos utilizam não exatamente na mesma linha de ideias, no mesmo propósito, mas era propósito de Deus que o homem tivesse realização pessoal. Não ser apenas um recoletor, como nós, às vezes, quando vemos a história social, que existiram povos que eram exclusivamente recoletores. Até aí dá trabalho. Escolher bem o que se vai recolher dá algum trabalho. Mas era propósito que do próprio Deus, ainda antes do pecado, e a lição ressalva isto bem, ainda antes do pecado, que o homem se sentisse realizado. E já agora deixem-me aqui fazer um pequeno parênteses, se nós formos à pena inspirada. Que o homem se sentisse, em parte, participante da criação. Ao semear a terra, ao ser participante da escolha do local onde era gerada cada planta, ele poderia sentir as bênçãos e a realização pessoal de participar no surgir da vida daquela planta e do surgir da flor e do fruto. E este é um aspecto particular, que é o conseguir conceber alguma coisa, e alguma coisa que é bonito e que fica bem, era um propósito que Deus tinha. Então, e antes de dar a palavra, só chamar aqui a atenção que o exercício, o trabalho, era suposto ter um desafio, como hoje em dia a nossa espiritualidade na igreja, ou como em tudo que nós fazemos, baseado no desafio físico, mental, social, porque nós não trabalhamos sozinhos, trabalhamos com alguém, e finalmente espiritual, na dependência de Deus. Gildo. A lição diz-nos a bênção do trabalho, entre parênteses, idealmente. Não é? Idealmente, todos nós sabemos que um trabalho bom era aquele que, muitas vezes, para os jovens da área em que tu te formaste, em que te dá um bom rendimento para viveres de acordo, às taxas de inflações e tudo mais. Esse era o trabalho ideal. Não é? Mas o trabalho ideal deixou de existir depois do pecado. Já antes do pecado havia trabalho, não é? E depois do pecado, o que é que Deus diz? Maldita é a terra por causa de ti. Agora vais ter que trabalhar ainda mais para conseguir o teu suor. Mas isso não nos pode dar a ideia de que nós às vezes vemos o trabalho como algo penoso. Por isso é que na caminhada para o sucesso, independentemente de quais são as metas, nunca conseguimos estar felizes ao longo do caminho. Por quê? Porque temos um ideal diferente e não percebemos que esse ideal que Deus desenhou, trabalhar na mesma, mas algo que tu gostas, nem sempre é possível. Okay? Mas também não podemos cair no outro extremo. Não sei se vocês repararam, mas pelo menos para mim, quando tenho mais tempo, é ali onde sou menos produtivo. Porque nós estamos sempre, não, é porque tenho trabalho, não sei o que, vou fazer. Não faço isso porque estou a trabalhar. Mas a mim, pelo menos, nas férias, é aí onde sou menos produtivo. Por isso é que Deus, mesmo antes do pecado, sabendo que Adão não tinha assim grande necessidade de estar a cultivar a terra, porque Deus podia simplesmente fazer tudo produzir. Deus deu a Adão responsabilidades, tal como disseste, para a realização. Deus quer que o homem tenha realização pessoal, que o homem cresça. Então é necessário mantermos-nos ocupados e, quando não temos um trabalho ideal e estamos à procura do ideal, não vermos isso como uma maldição, okay? Vermos sempre isso como uma bênção, porque o sucesso não é chegar lá, é o trajeto todo que a pessoa vai percorrendo. Algum trabalho ideal? Haverá algum trabalho ideal? Geralmente, quando olhamos para os outros, o trabalho do outro é bem melhor que o meu, não é? Quem me dera, porque se calhar só vemos a parte bonita, não é? Essas pessoas nas redes sociais só metem fotografias a sorrir. Já viram alguém numa rede social a pôr, eu estou mesmo mal? Alguns, eventualmente, podem colocar, não é? Mas geralmente só metem fotografias de felicidade, coisas bonitas, etc. O trabalho ideal, enquanto houver pecado, creio eu que é algo
que é praticamente impossível de existir. É praticamente impossível de existir, enquanto houver pecado. Porque há sempre um problema, há sempre uma situação, há sempre alguma coisa que impede que isso exista. Eu gostaria que pudéssemos abrir a Bíblia Eclesiastes 9:10. Quem é que pode ler, por favor? Eclesiastes 9:10. A bênção do trabalho. Quem é que podia ler em voz alta? Eclesiastes 9:10. Ninguém? Aqui é A Paula, Paula, por era- favor. Qual deve ser a nossa atitude perante o trabalho? Tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Por isso, aqui nesta primeira parte nós vemos, obrigado Terem, e aqui também o que está aqui em Colossenses 3 também aponta neste sentido, fazei-o de todo o vosso coração, ou seja, tudo quanto vier à nossa mão devemos fazer como? De todo o quê? De todo o quê? Nosso coração. Nosso coração, 50%, 30%, agora não me apetece, agora dá-me a cabeça, agora aqui. Thomas Edison, alguns, pelo menos, o nome nós conhecemos. Há quem diga que foi o inventor da lâmpada, há quem diga que ele apenas aproveitou muitas ideias que já existiam. Ele apontou que o sucesso depende de 10% de inspiração e 90% de transpiração. Ou seja, dá muito trabalho ter sucesso. Mas, mais uma vez, não vamos encarar o sucesso como dinheiro, nem isto, nem bens materiais, nem absolutamente nada. Vamos encarar o sucesso como logo, desde o início, nós enquadramos o sucesso em tudo. Porque os bens que Deus nos atribui são apenas e só dinheiro? São apenas e só dinheiro? Aquilo que Deus nos distribui? Mais, o que é que nós temos para gerir? O quê? Mais. Tempo. Saúde. Mais. Família. Família. Mais. Dons e talentos. Que nós podemos aproveitar para egoísmo ou para altruísmo. Há sempre duas formas. Ou para egoísmo ou para altruísmo. Em tudo isto, no tempo, no dinheiro, no que nós quisermos ver, na nossa vida. Por isso, avançando, não sei se segunda-feira tens mais algum tópico, que já são 10h40. Aqui o aspecto principal são os 3 tópicos e na transição, que é a promessa da glória futura e a ordem de que o homem deve trabalhar pelo pão de cada dia vieram do mesmo trono. Ou seja, a promessa de vida eterna e a indicação de trabalhar vieram do mesmo Deus, é por isso que nós precisamos. É claro, e como o Gildo já disse há pouquinho, maldita a terra por causa de ti. E é importante nós pensarmos isso às vezes hoje em dia, porque quando as convenções do clima e todas as coisas falam da estabilidade climática que nós temos que ter e dar à nossa volta, nós só temos que pensar que parte do problema ecológico é o meu pecado e é o meu relacionamento com Deus. É por causa disso que toda a estrutura da Terra e todas as alterações climáticas também estão a acontecer. Às vezes nós não pensamos nessa dimensão. E depois entramos na lição da terça-feira, que é o turbilhão de tudo durante cerca de 40 anos, em que basicamente muita coisa acontece. Que é, nós temos que ter uma formação, seja ela uma habilidade profissional, seja uma formação académica, temos uma vida para sustentar, uma casa para pagar, filhos a crescer a quem temos que dar atenção e orientação futura, e quando tudo isto começa a acalmar, nós pensamos que se calhar os nossos filhos também já estão orientados e a gente não deu a atenção que queria no tempo em que andámos todos acelerados a trabalhar. E a lição vem-nos dar algumas indicações
de como nós podermos fazer a gestão do tempo e dos recursos durante esses anos de maior produtividade. E pela nossa sociedade, em especial em Portugal, que nós atravessamos uma sociedade em que há muitas pessoas idosas, muitos, eventualmente, dentro da minha faixa etária, nós chamamos os que estamos entalados entre gerações. Ou seja, em que cuidamos dos filhos e cuidamos dos pais. Ou seja, há uma geração que está em permanente, somos permanentes cuidadores. E cada vez mais a sociedade alerta-nos para isso, para nós sermos permanentes cuidadores da geração que está antes de nós e a geração que está depois de nós. E estes anos em que temos que ser o máximo produtivos, a lição aponta-nos 40 anos, sensivelmente, ou seja, vamos apontar entre os 20 e os 60, se bem que isto varia tanto, e depois com estas alterações das leis de trabalho, algum dia até os 300 anos ainda temos de trabalhar, em que nós, cada vez mais, a nossa vida útil terá que se esticar ao máximo e que nós estamos entalados entre duas gerações e que temos que prestar apoio a montante e a jusante destas duas gerações. No entanto, a lição aponta-nos para que, apesar de não estarem, por vezes, a reparar naquilo que nós estamos a fazer enquanto trabalhadores, enquanto aquilo que nós estamos a fazer, nós somos exemplo para os nossos filhos, os nossos pais, os nossos vizinhos, os nossos colegas, os nossos irmãos de igreja, os nossos clientes, os nossos fornecedores. Nós somos um exemplo e as pessoas reparam em nós a maneira como nós trabalhamos. Ou a maneira como nós não trabalhamos. Ou a maneira como nós fugimos, arranjamos esquemas e andamos para aqui a inventar esquema atrás de esquema. E nós temos que ter atenção. Fala-nos e aponta-nos claramente para isto, aqui nesta lição de terça-feira, nestes anos de remuneração, aqueles tais 40 anos, aponta-nos claramente. Apesar de ninguém estar aparentemente a ver, estão muitos a observar que nós somos o exemplo para as gerações atrás, depois, aqueles que estão ao nosso lado. Paulo chama precisamente a atenção de Timóteo e para aqueles com quem ele estava a ministrar a palavra, que se alguém não tem cuidado dos seus, tem negado a fé. Exato. É que depois não adianta nós estarmos a falar de uma coisa ou a proceder de determinada forma, quando os pais, e nós sabemos que na altura de Paulo e na altura de Jesus, algumas pessoas faziam grandes ofertas ao templo para, com isso, não terem que assumir o cuidado dos pais, não havia lares da terceira idade, nem centros de dia nesta época, nem existia segurança social que providenciasse a reforma dos pais naquela época. Então os filhos eram os cuidadores dos pais. E aqui diz-nos, em primeiro lugar, em Timóteo, se alguém não tem cuidado dos seus, tem negado a fé, e aqui os seus são esposa, filhos e pais. Depois, Provérbios diz-nos, em todo o trabalho há proveito, e depois as meras palavras dão penúria, ou seja, nós temos que trabalhar para ter algum proveito. E, mais uma vez, depois aparece em Colossenses, tudo o que fizeres, fazei-o como ao Senhor, é o nosso verso áureo, com toda a dedicação. E é nesta continuidade, e abordando apenas aqui os tópicos, porque o nosso tempo começa a ficar limitado, de que devemos providenciar um ambiente doméstico cristão, incluir um culto familiar e a frequência regular da igreja e da escola sabatina, ensinar-nos a disponibilidade aos nossos filhos para trabalhar e o apreço pelo trabalho e ajudando, dando a melhor educação possível. E é neste sentido, com este propósito e este cuidado para com os nossos filhos, que o trabalho deve ser feito com integridade. E aqui, quando se fala de integridade, na quarta-feira, nós temos aqui personagens que trabalharam diligentemente, com todo o cuidado e apreço para quem os governava, sendo escravo, sendo aparentemente
desprezado, sendo aldrabado, porque estamos a começar por Jacó, que prometeu e comprometeu-se em trabalhar durante 7 anos pelo amor a Raquel, e percebe depois no leito de núpcias que era a irmã mais velha que estava lá e que não era Raquel, e então trabalha outros 7 para ter a Raquel, mas sempre o fez com a diligência necessária. Tanto que Labão, rima com aldrabão, nem sei porquê, mas quando ele procura ir a primeira vez embora, Labão diz-lhe, não, mas olha, deixa-te ficar, porque pela tua diligência, pelo teu trabalho, pela tua relação com Deus, por aquilo que tu és, tu tens enriquecido, mas eu, sobretudo, eu tenho enriquecido também. E temos aquele que era o sonhador, aquele que foi vendido para não ser morto, porque o objetivo de um dos irmãos era matar José. Exato. Para quem ler Patriarcas e Profetas pode perceber isso. O objetivo de um irmão era deixá-lo na cova para o vir buscar depois, mas depois alguém se lembrou que ia passar uma caravana de uns primos afastados, dos ismaelitas, e então vendê-lo para lá. E ele vai parar ao Egito. E em todas as suas dificuldades enquanto escravo, ele vai subindo, vai assumindo, e a casa de Potifar vai enriquecendo, e ele é colocado sobre todas as coisas. Mas depois, mais uma vez, é aldrabado, vai parar à prisão, mas aqui é necessário termos ainda em consideração um aspecto muito importante. José vai parar à prisão porque Potifar reconhece que ele era bom e que provavelmente esta história estava mal contada, está bem? Porque ele sendo escravo, se Potifar suspeitasse que era verdade o que a esposa dizia, ele não teria mais 3 segundos de vida. Sim, José era imediatamente morto. Ele era um escravo. A sua vida não teria valor. Ele é preso. Ele continua preso a dar o seu melhor, tanto que passado um tempo ele já é o responsável por todos os outros presos. Já quase não era necessário guardas porque ele mantinha os outros presos na ordem. É esquecido por quem ele interpreta o sonho. Mais uma vez enganado. E passado muito tempo, então ele é reconhecido e passa de um preso para o primeiro-ministro do Egito. Mas isto aconteceu com José. Com Daniel, depois de ser primeiro-ministro, ele é preso e é lançado na cova dos leões. Para João Batista, o evangelista, ele é preso e depois a sua cabeça é servida numa bandeja de prata pelo capricho de uma mulher que não gostava das observações que lhe eram feitas. O que é sucesso? E o que é a recompensa pela dedicação do nosso trabalho? Lição de quarta-feira, mais uma vez, fala-nos que o trabalho com integridade. O trabalho que José fazia era um trabalho discreto, por isso não era muito visível, porque ele era apenas e só um escravo. No entanto, ele aplicava-se ao máximo, fazia, quer seja na prisão, quer seja na casa de Potifar, quer seja depois, mais tarde, como primeiro-ministro, quer seja depois de interpretar os sonhos, quer seja depois com os irmãos e com o pai, etc. Por isso, há aqui um trabalho sempre constante em que ele foi um exemplo também para a família e para todo aquele povo que ele ajudou a salvar da fome, porque viriam aqueles anos de fartura, mas depois anos de fome, e graças ao que Deus o inspirou, e ele deu sempre o crédito a Deus e nunca a ele próprio, ele conseguiu ser uma bênção para todo aquele povo. A lição de quinta-feira, buscar conselho piedoso. O livro de Provérbios, para aqueles que gostam de literatura sobre gestão, é ler Provérbios. Praticamente está lá tudo. Quer seja gestão doméstica, quer seja gestão a nível de negócios, gestão a nível familiar, de relacionamentos, etc. Está lá tudo escrito. Por isso não é necessário andar a ver grandes oradores, etc. Também ajuda em certas partes, mas em Provérbios está praticamente 99,9999, está lá tudo escrito. Como deve ser feita a gestão. O melhor local para partilhar a Cristo, qual é?
Está ali uma mãozinha ali ao fundo. Força. Queria comentar, não responder à pergunta. Não, força. Diz. Ok, nesse pequeno tempo que nos resta, né, eu queria fazer aqui um acréscimo e ao mesmo tempo um paradoxo, que o trabalho, além de ser atividades que nós realizamos, que visam uma meta, sendo ela remunerada ou não, devemos sempre ter um cuidado que nem tudo devemos ser pagos. Eu falo isso por uma experiência própria que tive ao longo da semana, que eu saía do trabalho e infelizmente deixei os faróis ligados e acabou minha bateria. Eu automaticamente tive que chamar, eu olhei para trás, agora quem eu vou chamar? Tá bem, e encontrei então alguns colegas e empurraram o meu carro e com o meu manual consegui pegar e andou. Acontece que no mesmo dia, à tardinha, eu vou ao Glicínias, faço algumas comprinhas e ao sair, então um casal também chama-me. Eu comprei aqui o cabo da bateria, também a minha bateria acabou, mas eu não sei como chantar. Chama até chupeta, né? Talvez em brasileiro. Eu não sei. Eu disse, olha, eu também não sei, mas eu posso ajudar-te com o carro e vamos ver o que é que dá. Então, ficamos ali, peguei o carro, liguei, aproximei junto ao dela, e então ali fizemos a chantagem, a chupeta, e o carro dele pegou. Mas o que me impressionou foi que, após isso, automaticamente ele abre a carteira e tira alguns valores. E, numa fração de tempo, eu fiz uma percepção até que ponto nós humanos, até que ponto nós gostamos de remuneração, até que ponto o ser humano que procura pelo dinheiro, coisas simples, coisas humanitárias, valor, amor ao próximo, acabou esse conceito de que tem que ser tudo remunerado. Eu pensei, é uma ajuda, ele estava aflito, mas por que de repente a consciência dele levou a querer me remunerar? Eu disse, tá bom, talvez esse é o pensamento que hoje o mundo tem, que qualquer coisa que você faz deve ser remunerado, porque aquele conceito que diz, meu tempo não é de graça, o meu tempo é dinheiro. Então nós devemos pensar aquilo que Jesus disse, que o meu pai até hoje trabalha. Será que Deus também recebe pagamentos quando trabalha? Não. Tá bom, temos um português, né, dizendo que não, o trabalho de Deus no sábado é para ajudar o próximo, porque Deus sempre faz isso, mas devemos ter esse conceito. Realmente há trabalhos que devem ser remunerados por ser uma atividade profissional e há trabalhos humanitários, que nem tudo é pelo dinheiro. Devemos sempre transmitir, ser bênção para os outros. Então é esse paradoxo que gostaríamos de levar durante a lição, que devemos também pensar. Obrigado. E aí temos a recompensa do próprio Deus, que é trabalhar por nosso favor, a alegria no céu quando um pecador se arrepende. Há bastante alegria no céu. Buscar conselho, a própria Bíblia, como o Carlos diz, através de provérbios, nós temos todas as indicações. Organizar-nos em primeiro lugar, gastar menos do que aquilo que nós ganhamos, poupar uma porção para cada período de pagamento, evitar a dívida como se evitou o Covid, ok? Há uns anos atrás podia ser a SIDA ou a tuberculose, mais uns anos antes, a peste negra, seja o que for, evitar como se fosse uma peste. Seja um trabalhador diligente, seja financeiramente fiel a Deus, e isso indica a nossa dependência do Mestre, e finalmente lembrar-se que a terra não é o nosso lar final. Esse é o aspecto. A nossa pátria está no céu. É a afirmação que a Bíblia nos dá e é o propósito que nós temos. No nosso relacionamento laboral, no nosso trabalho, nós muitas das vezes damos a conhecer o amor do verdadeiro Deus. Não interessa se nós estamos verdadeiramente a pregar ou a falar de forma aberta acerca de Deus. As pessoas percebem a forma como nós nos relacionamos com Deus e temos autoridade depois quando nos vêm pedir ajuda e conselhos. E como não podemos avançar mais, a Miriam ia-nos puxar as orelhas. Vamos terminar com este propósito e unicamente chamando a atenção que não quer dizer que todos nós sejamos chamados para ser pastores missionários num sentido comum do termo, mas todos podem ser seus colaboradores, dando as boas novas aos seus semelhantes. A todos, grandes e pequenos, cultos e ignorantes, velhos ou jovens, é dada a ordem. E muitas das vezes, e quando eu trabalho nas escolas sabatinas de jovens,
quando às vezes surge uma questão que aconteceu na escola, eu lembro a pergunta que Mardoqueu fez a Esther: não será que para este tempo estás tu destinado a dar um testemunho especial? Vamos pensar acerca disso e vamos rever o nosso relacionamento com Deus e, por sinal, uns com os outros. Bom sábado. Bom sábado e obrigado. Thank you.